Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos continuar nosso estudo com matrizes. Na aula de hoje, nós vamos ver algumas operações com matrizes e a primeira dela é igualdade de matrizes. Quando é que duas matrizes são iguais? Primeiro, para você verificar a igualdade entre matrizes, você tem que verificar a ordem. Elas precisam ter a mesma ordem, ou seja, o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, e todos os seus elementos correspondentes têm que ser iguais. Então, por exemplo, a matriz A, o A11 da matriz A, por exemplo, tem que ser igual ao B11 da matriz B. Por exemplo, temos aqui, ó, essa aqui é uma matriz 2 por 3, 2 por 3. Esta também é 2 por 3, então confere mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. E vamos verificar os elementos um por um, ó. O A1 dessa aqui é 3 ao quadrado, que é 9. E o A1 dessa matriz também, 9. Confere. Aqui temos 1 e aqui temos o seno de 90 graus, que também vale 1. Então, iguais esses termos aqui. O logaritmo de 1 é 0 e aqui temos 0, então também igual. 2 e 2, 2 ao quadrado e 4, iguais, e 5 e 5. Então, mesmo número de linha, mesmo número de coluna, e todos os elementos correspondentes também devem ser iguais. Adição. Como adicionar duas matrizes? Fazer a operação de adição entre duas matrizes. Então, o primeiro critério é que as mesmas tenham ordens iguais. Então, você só pode fazer a adição de matrizes que tenham a mesma ordem. E como realizar a operação? Você soma, realiza a soma entre elementos correspondentes. Então, vamos aqui realizar a soma dessas duas matrizes, ó. Somamos termos correspondentes. Então, aqui somamos esse com esse. Então, 1 mais 0 dá 1. Somamos este com este. 4 mais menos 2, aí vai dar 2. Somamos esse com esse. 2 mais 1, 3. Somamos este com este. Menos 1 mais 4. Sinais diferentes subtrai dá o sinal do maior, então menos 1 mais 4 dá 3. Este com este. 0 mais 5 dá 5. E somamos esse com esse. 5 mais 0 dá 5. Então, somamos, realizamos soma de matrizes dessa forma. Matrizes que possuem a mesma ordem e realizamos a operação de adição entre elementos correspondentes. Então, observe que pela forma com que foi definida, a adição de matrizes tem as mesmas propriedades que a adição de números reais. É só lembrar que a soma tem que ser entre duas matrizes de mesma ordem e você soma cada elemento com o seu correspondente. Então, propriedades da adição para matrizes. Vale a propriedade comutativa, que você somar a matriz A mais a matriz B é a mesma coisa de você somar a matriz B mais a matriz A. Vale a propriedade associativa, que se você tem que somar A mais B mais C, você pode começar, por exemplo, somando B mais C, depois somar com A, ou você pode começar associando A mais B, somando A mais B, para depois somar a matriz C. E vale a existência, que é essa daqui, né? A existência do elemento nulo. No caso, quem é o elemento nulo das matrizes, do conjunto das matrizes? Nós vimos então que é a matriz nula. Ela é quem faz o papel do zero, entre aspas, né? Então, se você soma qualquer matriz A com a matriz nula de mesma ordem, dá igual à própria matriz A, certo? Lembrando que esse O aqui denota a matriz nula
de mesma ordem da matriz A. Então, podemos, por exemplo, usar a notação OM por N ou 0M por N para a matriz nula quando houver perigo de confusão, né, entre o que é a matriz nula e o zero. Operação com matrizes. Multiplicação por um escalar, certo, gente? A propriedade como se faz a adição, a soma é o mesmo jeito que se faz subtração, certo? Você só pode subtrair, né, matrizes que tenham a mesma ordem, que apresentem a mesma ordem e você faz a subtração de um elemento com o seu correspondente. Multiplicação por um escalar. Ou seja, a operação de você multiplicar uma matriz por um número real. Então, tem-se uma matriz de ordem M por N e um número real K. Então, definimos uma nova matriz, K vezes A, como sendo K vezes o A e J. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai multiplicar todos os elementos dentro da matriz por esse número real. Então, se você tiver um número multiplicando uma matriz, então todos os números, os elementos dentro da matriz, você multiplica por esse número. Então, veja só, menos 2 vezes 2, menos 4. Aí, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 10, menos 20. E menos 2 vezes menos 3, ó, menos com menos é mais, 2 vezes 3, 6. Então, deve multiplicar todos os elementos dentro da matriz. Quais são as propriedades dessa operação? Lembrando que sempre estudar as propriedades é importante, porque aí você descobre ou define o que pode e o que não pode fazer. Então, considere duas matrizes de mesma ordem e em números reais, como K, K1 e K2. Tem-se, por exemplo, que vale, o nome dessa propriedade aqui, né? Vale a propriedade distributiva de um número real por duas matrizes. Você pode fazer o K vezes o A e mais o K vezes o B. Tá aqui. Vale a propriedade distributiva de duas constantes por uma matriz. Você pode fazer K1 vezes A mais K2 vezes A. E esse aqui é, no caso, a existência aliás, o produto nulo, né? Se você tiver zero, número zero nesse caso, certo? Aqui é o número zero. Se você multiplicar uma matriz A pelo número zero, resulta na matriz nula, certo? Ó, o número zero vezes uma matriz N por N resulta na matriz nula de ordem N por N, ok? E a última propriedade é associativa da multiplicação de um escalar, de escalares por uma matriz. Se você tiver, por exemplo, que fazer K1 vezes K2 vezes A. Você pode começar, se quiser, fazendo K2 vezes A, depois multiplicar por K1, ou multiplicar os números primeiro, as duas constantes, os dois números K1 e K2, e depois multiplicar pela matriz. A próxima operação é chamada de transposição, que é calcular ou determinar a matriz transposta, a transposta de uma outra matriz. Então, por exemplo, se temos a matriz A, de ordem M por N, podemos obter uma outra matriz, que é denotada por A', ou AT, para indicar a transposta de A, certo? Ou A' ou AT, um dos dois. Cujos elementos, veja só, M, se a matriz é de ordem M por N, a transposta vai ser N por M. E cujas linhas são as colunas de A. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a matriz transposta você encontra pegando todas as linhas e transformando em colunas, ou pegando os dados que tem na linha e colocando elas em coluna. Então, veja, como encontrar a transposta dessa matriz aqui, ó.
Pegamos todas as linhas, os elementos de uma linha, e posicionamos ela em coluna. Então, vamos ficar com 2 e 1. Próxima linha é 0 e 3. Virando coluna, 0 e 3. Menos 1 e menos 4 nessa linha aqui. Virando coluna, menos 1 e 4. E observem que a ordem dela aí, ó, é 2 por 3. Então, vai fazer uma transposta de uma matriz, é só lembrar. Linha vira coluna. Sempre nessa ordem, certo? As linhas viram colunas. Então, aqui, fazendo a transposta de B, você pode usar o T lá em cima ou colocar a linha. Então, a linha vira coluna. Então, ficamos com 1 e 3. E a próxima linha, ficamos com 3 e 2. Nessa aqui, fazendo a transposta, ó, como o símbolo já está aqui, então, essa linha vira coluna, essa linha vira coluna. Ok? Então, linha vira coluna. E assim determinamos a matriz transposta de A. Continuando, quais são as propriedades da transposição? Primeiro, uma matriz é simétrica se e somente se ela é igual à sua transposta. Isso é, se e somente se A é igual a T. Ou seja, é uma característica da matriz simétrica. Nós vimos a simétrica e vimos a antissimétrica. Nós vimos o comportamento de uma matriz simétrica, então a matriz simétrica ela tem essa propriedade que se você fizer a transposta dela, não vai ficar exatamente igual. Então, observa, se você fizer a transposta dessa daqui, linha vira coluna, aí ficamos com 1 e 2. Linha vira coluna, ficamos com 2 e 3. Observe que ela ficou exatamente igual. Se você fizer a transposta de T aqui, vamos lá, linha vira coluna. Então, 1, 2, 3, virou 1, 2, 3. Aqui, 2 menos 5 e 4. 2 menos 5 e 4. Aqui, linha virando coluna. 3, 4 e 0. Agora, compare. Veja que ficou exatamente igual. Ó. Lembrando que a matriz simétrica, a diagonal é como se fosse um espelho. E os elementos fora dela são simétricos. Certo? Então, perceba que a matriz simétrica tem essa propriedade. Você fazer a transposta e ela continuar exatamente igual à matriz original. A segunda diz, se tem duas linhas é porque você fez a transposta duas vezes, fez a transposição duas vezes. Então, se você faz a transposta de A, depois faz a transposição novamente, então você volta para a matriz A. Então, isto é, ó, a transposta da transposta de uma matriz é ela mesma. E aqui, ó, como fazer a transposta de A mais B. Se caso você precise realizar separado, por exemplo. Então, você faz a transposta de A mais a transposta de B. Em outras palavras, a transposta da soma é igual à soma das transpostas. E fazer a transposta de um número K vezes uma matriz A, você pode, por exemplo, colocar o K para fora, o número K para fora e fazer K vezes a transposta de A, que vai dar a mesma coisa. A próxima operação com matrizes, né, é a multiplicação entre matrizes. Então, antes de definirmos essa operação, vejamos o seguinte problema. Supondo que a seguinte matriz fornece as quantidades das vitaminas A, B e C, obtidas em cada unidade dos alimentos 1 e alimento 2. Então, por exemplo, no alimento 1, tem 4 da vitamina A, 3 da vitamina B e 0 da vitamina C. No alimento 2, tem 5 da A, 0 da B e 1 da C. Se ingerirmos 5 unidades do alimento 1, se você ingerir 5 unidades do alimento 1, você vai estar consumindo quanto de cada vitamina? Se você consome 5 do alimento 1, perceba que você vai precisar multiplicar, você vai estar tomando então 5 vezes
o da vitamina A, 5 vezes da vitamina B e 5 vezes da vitamina C. Então, estaria tomando 20 da vitamina A, 15 da B e 0 da C. E 2 unidades do alimento 2. Você está tomando, ou comendo, né, consumindo 2 do alimento 2, então você vai estar consumindo aqui 2 vezes a quantidade de vitamina A do alimento 2, 2 vezes da quantidade de B, 2 vezes do C. Estaria tomando então 10 da vitamina A, 0 da B e 2 da C. Consumindo os 2 alimentos ao mesmo tempo. Podemos representar o consumo dos alimentos 1 e 2 nessa ordem aqui, ó. 5 do alimento 1, 2 do alimento 2, né? E podemos nomear essa matriz como sendo a matriz consumo. Perceba que você, para ter o total de cada vitamina, você ia ter que somar aqui, ó. O total de cada vitamina você teria que somar aqui. Então, esse, ó, aqui daria 20, aqui daria 10, aí total 30. Aqui 5 vezes 3, 15. Aqui 2 vezes 0, 0. Total da vitamina B, 15. E o total consumido da vitamina C seria aqui, ó, 5 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, perceba, eu fiz a operação de multiplicação, depois de soma, para chegar no resultado final. Então, veja, a operação que vai fornecer a quantidade ingerida de cada vitamina é o produto. Foi a primeira operação que eu fiz, foi uma de multiplicação. Isto é, são ingeridas 30 da unidade da vitamina A, como eu falei, 15 unidades da vitamina B e 2 unidades da vitamina C. Então, observe, para fazer multiplicação de matrizes, você vai precisar fazer multiplicação entre números e soma. Então, nós fizemos o quê, ó? O total da vitamina A foi encontrada fazendo 5 vezes 4 e 2 vezes 5, depois fazendo o total, tá aqui, ó. 5 vezes 4, 2 vezes 5, deu 30. Fizemos para a vitamina B 5 vezes 3 e 2 vezes 0, que justamente deu o 15. Depois fizemos 5 vezes 0 e 2 vezes 1 e está aqui. Depois fizemos o total para ver quanto foi consumido da vitamina C. Então, como é o passo a passo para fazer multiplicação entre matrizes? Multiplica-se, depois soma. Multiplica, depois soma. Multiplica, depois soma. E observe que fizemos linha vezes coluna. Linha vezes coluna, linha vezes coluna. Então, é assim que fazemos multiplicação de matrizes. É sempre os elementos da linha vezes os elementos de uma coluna e depois soma-se os resultados. Então, assim sendo, vamos definir a operação. Vejamos primeiramente como seria o produto de uma matriz 2 por 3 por 1, 3 por 2. Então, como falei, pegaria seus elementos da linha e da linha, multiplicaria pelos elementos da coluna. Então, seria A1, 1, vezes B1, 1, A1, 2, certo? Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, sempre seguindo a ordem. A1, 2 com B2, 1, A1, 3 com B3, 1. Depois somaria-se os resultados. O próximo da mesma forma, a primeira linha e a próxima coluna. Anotaria seus resultados aqui. Em seguida, a segunda linha vai me ajudar a formar a segunda linha, né? Os resultados são anotados na segunda linha. Primeira linha, anota seus resultados na primeira linha. Segunda linha, você anota os resultados na segunda linha. Então, essa por essa. Multiplica, depois soma, colocaria o resultado aqui.
essa por essa, multiplicaria, depois soma e anotar os resultados aqui. Então, seria da seguinte forma: multiplica-se, depois soma. Então, primeira linha, perceba, ó, primeira linha com primeira linha vezes primeira coluna vai dar como resultado na próxima matriz o elemento que teria que ficar na posição A1, 1. Se você multiplica a primeira linha pela segunda coluna, então resulta no elemento A1, 2. E assim continua no mesmo raciocínio. Vou multiplicar a segunda linha pela terceira coluna. Então, o resultado será posicionado no elemento A2, 3. 2, 3. Então, multiplica-se, soma e o resultado fica na posição de acordo com isso, ó. Com essa ordem. Se eu estou multiplicando a segunda linha pela terceira coluna, então fica o elemento A2, 3. Então, observe. Só podemos efetuar o produto de duas matrizes se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, isso é um teste, né? Porque nem sempre é possível você realizar a operação de multiplicação entre duas matrizes. Então, você começa com esse testezinho. Depois que faz o teste, aí você vai fazer o passo a passo da operação. Então, por exemplo, será que é possível multiplicar uma matriz 3 por 2 por uma 2 por 3? Segundo a regra A da primeira matriz, o número de colunas da primeira matriz, no caso aqui é 2, tem que ser igual ao número de linhas da outra matriz, ó, 2 e 2. Então, sim. Então, o elemento C e J, que é o resultado, né, do produto da linha pela coluna de uma matriz, é obtido multiplicando-se os elementos da linha da matriz pelos elementos correspondentes da coluna da segunda matriz, somando os produtos, como eu falei. E o mais interessante dessa regrinha aqui, você faz esse teste, né, se o número de linhas do número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E como resultado, olha só, você vai obter uma matriz dessa ordem aqui, ó. Pega o 3 daqui, o de linhas daqui com o de colunas daqui, ó. Então, sem conhecer as matrizes, eu sei que o resultado de uma de uma ordem 3 por 2 por uma 2 por 3 vai dar como resultado uma matriz 3 por 3. Se fosse, por exemplo, a multiplicação de uma matriz 4 por 3 por uma 3 por 2, qual seria a ordem da matriz resultado disso aqui? Então, veja, o primeiro produto é possível porque o número de colunas daqui é igual ao número de linhas daqui, confere. E a matriz resultado vai ter essa ordem aqui, ó. O número de linhas daqui e o número de colunas daqui. Então, o resultado seria uma matriz 4 por 2. Então, exemplo 1. Será que é possível fazer esse produto? Vamos ver. A ordem dessa é 3 por 2, essa é 2 por 2. O número de colunas daqui é igual ao número de linhas daqui. Confere. E observe que nós vamos obter como resultado uma matriz 3 por 2. Então, seguindo a regra, começamos, como eu falei, fazendo linha vezes coluna. Então, observa, esses dois primeiros aqui, linha vezes coluna. É primeira linha por primeira coluna, então o resultado eu coloco na posição A1. Fazemos 2 vezes 1 e 1 vezes 0. O primeiro número com o primeiro número, o segundo número com o segundo número. Então, veja, 2 vezes 1 e 1 vezes 0, depois soma. Em seguida, primeira linha com segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Vai dar, então, o termo A
1, 2. Então, vou sempre colocando, já organizando cada um na sua posição. Então, veja, pegamos o primeiro com o primeiro, então 2 vezes menos 1 e 1 vezes 4. Tá aqui, ó. Depois, soma. Partindo para a segunda linha. Segunda linha, com primeira coluna, fica o termo A, 2, 1. Multiplica-se, depois soma. Primeiro elemento com primeiro elemento, segundo elemento, segundo elemento. Segunda linha com segunda coluna, vai dar o termo A, 2, 2. Multiplica-se, depois soma. Coloca lá na posição correta na matriz. Terceira linha com primeira coluna, dá o termo A, 3, 1. Multiplica-se, depois soma. Terceira linha com primeira coluna, dá o termo A, 3. Terceira linha com segunda coluna, dá o termo A, 3, 2. Multiplica-se, depois soma. Colocou lá, cada um na sua posição, aí você realiza só os cálculos finais agora. Tipo, 2 vezes 1 dá 2, aqui dá 0, vai, né? Multiplica e soma e vai anotando os resultados. Então, nós temos aí que a multiplicação dessas duas matrizes gera essa outra matriz aqui, que, como eu falei, ó, dá a ordem 3 por 2. 3 por 2. Vamos lá para o próximo exemplo, para fazer a multiplicação entre essas duas. Então, a primeira coisa que você faz é verifica se é possível. Então, veja, não é possível porque o número de colunas daqui é diferente do número de linhas daqui. Então, ó, não é possível efetuar essa multiplicação porque o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda matriz. Quais são as propriedades da multiplicação? Primeiro, que em geral, A vezes B é diferente de B vezes A, por exemplo. E às vezes, A vezes B é possível e B vezes A não é possível. Por exemplo, se nós tivermos uma matriz 3 por 2, multiplicando uma 2 por 4, por exemplo, ou 2 por 5. Esse produto é possível, porque o número de colunas daqui é igual ao número de linhas daqui, é possível. Agora, fazer B vezes A. B é 2 por 5 e A é 3 por 2. Esse produto não é possível, porque o número de colunas daqui é diferente do número de linhas daqui, certo? Então, perceba que, além de, geralmente, A vezes B e B vezes A serem diferentes, pode acontecer isso, de A vezes B ser possível e B vezes A não ser possível. Então, observe aqui essas duas matrizes. Ó. Temos a matriz A e a matriz B. A matriz A é 3 por 3. A matriz B também é 3 por 3. Então, perceba que tanto é possível fazer A vezes B, como é possível fazer B vezes A, que vai dar certo. Mas, ó, ao multiplicar A vezes B, depois a fazer B vezes A, olha só os resultados. A vezes B vai dar igual a matriz nula. E B vezes A dá essa outra matriz aqui. Então, observe, são diferentes. E ainda perceba que A vezes B dê igual a matriz nula, mas nenhuma das duas é nula. Então, pode acontecer que nós tenhamos duas matrizes não nulas, mas que a multiplicação das duas dá igual à matriz nula. Então, desde que sejam possíveis as operações, as seguintes propriedades são válidas. Como eu falei, ó, multiplicar uma matriz A pela identidade, uma matriz quadrada, né? Multiplicar uma matriz quadrada A pela matriz identidade de mesma ordem, ou multiplicar a identidade por uma matriz A, sempre vai dar a própria matriz A. Isso justifica, né, o nome de matriz identidade. A gente já falou sobre ela no vídeo anterior. Distributiva à esquerda da multiplicação em relação à soma. Se temos uma matriz A, multiplicando a soma da matriz B mais C, podemos fazer A vezes B mais A vezes C, se necessário for, né? Distributiva à direita da multiplicação em relação à soma. Aqui mesmo esquema. Podemos fazer A vezes C e B vezes C.
Não podemos fazer a distributiva ao contrário, como fazemos com o número. Fazer C vezes A e C vezes B. Por quê? Porque nem sempre isso aqui vai ser possível. Não é a mesma coisa de você fazer A vezes C e B vezes C. Então, sigam sempre a ordem. Aqui vai ficar A vezes C e B vezes C. Associativa. Se você tiver A, B e C multiplicando, você não pode comutar. Perceba, a propriedade comutativa dos números. Se você faz 2 vezes 3, é a mesma coisa de fazer 3 vezes 2. Mas a comutativa entre números não é válida para comutativa entre matrizes. Porque, de acordo com a primeira propriedade, A vezes B é diferente de B vezes A. Então, na associativa, nós podemos apenas assim dizer em que ordem vai começar a multiplicação. Então, por exemplo, você tem A, B e C. Você pode começar com A e B multiplicando para depois multiplicar por C. Ou começar com B e C, coloca o resultado aqui, mantém o A nessa posição e multiplica o A pelo resultado de B vezes C. Como fazer a transposta de um produto, de A vezes B. Você vai fazer a transposta de B vezes a transposta de A e observem a ordem, né? Muda de lugar. Você faz a V primeiro, transposta de B vezes a transposta de A. Então, usa-se a propriedade quando for necessário ou facilitar a resolução de determinado problema. E aqui, ó, a matriz nula, uma matriz nula, vezes uma matriz A, ou a matriz A vezes a matriz nula, vai dar igual a matriz nula, certo? Potência de uma matriz, nada mais é do que uma multiplicação. Nós sabemos que a potência de um número é a multiplicação de n vezes dele por ele mesmo. Então, a matriz A quadrada pode ser multiplicada n vezes por si mesma. A matriz que resulta dessas operações, né? E o que se representa por A elevado a n é chamada de potência n da matriz A. Então, por exemplo, temos essa matriz. Você quer fazer A ao quadrado, então é a matriz A vezes a matriz A e o procedimento de multiplicação é o mesmo. Linha por coluna, multiplica-se, soma-se os resultados e coloca cada um na sua devida posição. Se você faz A elevado ao cubo, é A vezes A vezes A. Você começa com A vezes A, anota o resultado, depois multiplica por A novamente. Então, temos aqui A elevado ao cubo. E para finalizar, a matriz ortogonal. É um tipo de matriz bem especial, nós vamos estudar um pouco mais sobre ela depois, que é aquela matriz cuja matriz inversa, que também vamos aprender a calcular o que é a matriz inversa, né? A operação de inverter uma matriz. Então, é aquela cuja matriz inversa coincide com a matriz transposta, ou seja, a matriz inversa ser igual à matriz transposta. Nós vamos ver que uma matriz, uma propriedade específica da matriz inversa é que quando você multiplica uma matriz, por exemplo, um número, se nós multiplicamos pelo seu inverso, dá igual a 1, né? Então, se você faz 2 vezes 2 elevado a menos 1, dá igual a 1. E matriz colocamos assim, que se você multiplica uma matriz por sua inversa, vai dar igual a matriz identidade, certo? Uma matriz quadrada vezes a sua matriz inversa dá igual a matriz identidade. E vice-versa, a inversa vezes a matriz A vai dar igual a identidade. Então, quando essa matriz inversa ela é igual à transposta, dizemos então que a matriz M é uma matriz ortogonal. Então, veja só, essa daqui, ela é ortogonal, pois se você fizer a transposta dela, que é linha vira coluna, linha vira coluna, e faz a multiplicação das duas, ó, ela dá igual a identidade. Então, quando uma matriz possui essa característica da sua inversa ser igual à sua transposta, dizemos que ela é uma matriz ortogonal. E por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem, um abraço e até a próxima aula.